A paz do Senhor Jesus, nossos queridos irmãos em Cristo, que neste dia 2 de novembro, primeiro domingo do mês de novembro, podem estar reunidos, podem estar conosco, podem estar nos vendo através da internet. Somos gratos ao nosso Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos e que aqueles que nos veem pela internet em um dia futuro, também nós somos gratos a Deus pela presença de cada um. Vamos orar ao Senhor para iniciarmos. Ó soberano e amado Deus, conhecedor de todas as coisas, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que suportou a afronta, mas venceu para nos salvar, para nos dar a vida eterna, aquele que enviou o seu Espírito Santo para estar conosco, habitando em nós, para nos conceder a certeza da salvação e da vida eterna, aquele que foi morto, mas vivo está para todo sempre. Pedimos a tua presença santa, ó Pai, na vida de cada um dos teus filhos que estão nos vendo neste momento. Possam ser por ti abençoados, restaurados, renovados em todas as coisas, ó Senhor amado. O teu Espírito Santo que habita em nós, fala através da tua palavra, toca no nosso coração. Capacita-nos, Senhor meu Pai, para compreender a tua palavra. Aceita o nosso humilde louvor. Seja agradável a ti, ó Deus Santo. E é no nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor Salvador, que nós te agradecemos pela tua presença e te pedimos as tuas bênçãos. Amém. Bom, nossos queridos irmãos, não é um texto de autoajuda, mas o nosso tema é Você consegue. Não é uma pergunta, mas um sinal de exclamação. Ou seja, eu creio que todos nós podemos conseguir, porque tudo posso naquele que me fortalece, não é que eu posso, mas sim aquele que me fortalece é que tudo pode. Então, um pouco e realmente bem diferente. Eu tudo posso, não. É ele que tudo pode e nos faz mais que vencedores. O nosso texto para este tema está em Gálatas, capítulo 2, no versículo 20. O texto escrito pelo apóstolo Paulo, a carta aos Gálatas, aos moradores da Galácia, capítulo 2, versículo 20. Aqueles que têm a sua Bíblia, por gentileza, possam acompanhar. Assim está escrito: Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém. Então, não vai confundir o que o apóstolo Paulo disse, que agora eu vivo na carne. Essa carne é viver através do corpo, não no jargão brasileiro, em português, né? Então, é evidentemente que Paulo ainda estava vivo e, então, aquela vida que ele levava no seu corpo presente. Os nossos dois hinos da nossa harpa cristã, que temos para louvar o Senhor, o hino de número 340 e o hino de número 305. Então, o hino de número 340 tem por título Um Povo Forte, que devemos ser, ou que devem ser todos os cristãos. Um povo forte, revestido de poder pelo Espírito Santo. Amém? 1, 2, 3. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunidos, o poder buscava então, pelo amor de Deus unidos, aclamar em oração. Eis que um vento é descido e o fogo do céu cai.
Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Este povo destemido são discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz, e agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Oh, não seja descuidado para buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, dar-te-á visões do céu. E Jesus maravilhoso, proclamando aos outros vais, poderás então dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Glória a Deus, que possamos ter esta alegria de ser chamados ou de podermos estarmos incluídos neste grupo, que são os mensageiros da palavra de Deus, e possamos dizer que nós somos aqueles que batalhamos pela palavra do Senhor, procuramos sem proclamar a palavra do Senhor, cumprindo o nosso dever e obrigação. Segundo o hino de número 305, que fala sobre os soldados de Jesus, e que, como soldados, vamos também repetir o que nós louvamos no hino anterior. 1, 2, 3. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui, e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós, de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões para os céus, a vitória vem de Deus. Em breve vamos terminar a batalha aqui, e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis
como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar. O mal vencendo avançai, hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui, e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Breve vamos terminar a batalha aqui, sim, e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Sim, amém. Você, irmão, nossa irmã, vão receber uma recompensa de todo o trabalho feito neste mundo presente, nesta terra, durante a nossa caminhada cristã. Por isso, trabalhar para o Senhor com alegria, e receberemos uma recompensa que somente Ele poderá nos dar. E somos gratos a Deus também por esta alegria e essa certeza de que o Senhor não deixará nenhum dos teus filhos de mãos vazias, e já nos tem abençoado grandemente nesta vida presente, e que somos gratos ao nosso amado Deus. Então, louvamos ao nosso Deus por mais uma semana que tem se passado, que possamos estar reunidos aqui na próxima semana, no segundo domingo do mês de novembro, para realizarmos a Santa Ceia do Senhor, a nossa celebração da Santa Ceia do Senhor, em memória do sacrifício de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, inocente, em nosso lugar, em nosso favor. Portanto, aqueles que puderem participar no próximo domingo, o Senhor esteja com cada um de nós. E gostaríamos também de que os irmãos estivessem orando em nosso favor, para que pudéssemos continuamente ter saúde e forças e estarmos sendo usados para a honra, louvor e glória do nosso Deus, o que com certeza é muito importante na vida de cada um de nós. Por isso, ajude-nos em oração, e também estaremos em oração uns pelos outros para cumprir o mandamento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Queremos também ouvir os nossos irmãos que mais uma vez estão conosco aqui presentes. Seu pedido, o desejo do seu coração. E, inicialmente, a irmã Harumi. Paz, irmãos, boa noite a todos. A gratidão continua, graças a Deus. Mais uma semana vencida, e essa semana foi puxada só por Deus. Fazia tempo que eu não trabalhava tanto. Amém. A gente pede por trabalho, mas a hora que eu já estou pedindo mais é por força, né? Tanto é que hoje eu declarei dia do pijama. Não saí para nada. Então, agradecer e pedir a Deus que continue dando saúde, força, sabedoria nos momentos difíceis, que nos oriente, não só a mim, mas a todos vocês, para que sigamos sendo exemplos. Às vezes sobem na cabeça da gente umas palavras
não são muitos dignas de ter dito, que Deus trave a nossa língua e a gente possa sorrir e dizer, como eu fiz essa semana várias vezes, estou orando por você, quando eu queria dizer outra coisa. Mas no coração mesmo eu orei pela pessoa para que ela melhore, que ela conheça Jesus e se torne um ser humano melhor. E pedir também, né? O visto do meu marido está chegando na reta final, a duração do visto dele, mais algumas semanas. E que Deus dê uma luz do que Ele está planejando para nós. Às vezes a gente não entende, mas que Ele nos mostre o caminho que devemos seguir. E saúde para todos. Amém. Muito grato, irmã. Irmão Carlos. Paz do Senhor a todos. Também quero agradecer mais uma semana vencida aí, né? Com as dificuldades, as perseguições, né? Que Jesus falou que nós seríamos perseguidos, né? Que nós carregamos, né, a luz do nosso Senhor. Então as pessoas, elas olham para nós no trabalho e alguma coisa elas vê diferente em nós, né? E como minha esposa falou, não adianta a gente brigar com a pessoa, né? A gente tem que orar porque a nossa luta não é contra a carne. Creio que todos passam dificuldades, né, no trabalho. Se fosse só ela ou só eu, já estava resolvido, né? Mas isso é um propósito de Deus, né? E continuar agradecendo, sabendo que Deus sabe todas as coisas, já senti a presença de Deus, né? Uma palavra que o pastor já deu aí, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu vou ficar com essa palavra. E eu creio que Deus também pode te fortalecer. Que Deus abençoe a todos. Amém. A paz dos irmãos. A paz. Como sempre, só temos a agradecer, né, pela semana que se passou. Essa semana eu tenho pedido, a gente fez uma transferência semana retrasada para um banco e deu um problema e pedimos o estorno, né? Mandaram o estorno, mas até agora nada. Para que Deus entre com providência, né? Para esse dinheiro retornar o mais rápido possível. Keigo Tamaro. Só agradecer pela semana que se passou, né? Que Deus abençoe a semana que vai entrar. Meu pedido vai ser o mesmo do Anderson e também cuide sempre do meu serviço, né? Que ninguém falou nada ainda. Ninguém sabe de nada ainda. Estamos esperando em Deus. Então a gente tá aguardando. Amém. Essa semana agora vai cair mais, né? Vai diminuir mais a quantidade de carro no setor dela, né? O meu continua bem. Graças a Deus. Agora a semana que vai começar novo, esse mês que vai começar novo, já vai diminuir já. Vai ficar 1/3 da produção. Oi? Trabalho. Normal. Muito grato. Irmão Melvin Santana. Amém, irmãos. Graça e paz. Graça e paz. Pastor, também agradecer a Deus pela semana. E, na verdade, assim, a gente está entrando numa fase que os projetos começam a ficar um pouco mais acelerados e, junto com as coisas pessoais, a gente tem que, em certos momentos, parar e falar: Deus, dá graça, dá sustentação, porque senão a gente não consegue fazer, né? Mas, graças a Deus, o Senhor tem sido fiel, tem me sustentado, tem deixado a minha família, todo mundo aqui em casa está bem. Peço oração porque, justamente como eu mencionei, eu estou num período que eu vou ter bastante atividade e algumas atividades bem sensíveis vão coincidir com esse período agora final da gestação da Rê, né, com algumas viagens de teste que eu vou receber também alguns colegas do Brasil aqui, preciso dar pelo menos um suporte inicial. Então pedindo para que Deus dê suporte, dê graça também, dê sabedoria para poder administrar a situação. Continuando sim pedindo pela saúde de gestação da Rê e do Luquinha, esse logo mais está aqui. Continuo também reiterando o pedido de oração para a vida da minha mãe. Minha mãe chegou a cair essa semana lá no Brasil, machucou um pouquinho o rosto. E, enfim, a princípio não tem nada demais, mas ela está investigando para saber o que está acontecendo, né? Por essas quedas repentinas. E pela cirurgia da minha sogra também, em novembro, no ombro dela. Amém. Isso, ombro. Isso. Irmã Renata, Deus abençoe. A irmã Renata. Nishimura.
Bom dia, boa noite. A paz do Senhor para todos. 心配してた友達、学生時代の友達の手術、ポリープの手術はうまくいったんですけれども、退院する前に誤嚥性肺炎で、ちょっと、意識がなくなって17日間 ICU に入ってたということで、その意識がなくなった原因が、CO2 のナルコシスということで、今回復できてない状態で、今見守り状態です。それを、奥さんから、LINE で、連絡くれて、ちょっと、落ち着いたら、ちょっと見舞いに行こうかなと思っています。だから、ちょっと、早く回復するようにお祈りをお願いできればと思います。以上です。何日間17日間 ICU らしい。O amigo dele, né? Bom dia, boa noite para todos. Paz do Senhor. Amigo dele, ele estava preocupado, ele fez cirurgia de pólipo e correu tudo bem. Só que quando ele recebeu alta, ele teve pneumonia, né? Pneumonia e estava em ICU 17 dias, ele ficou internado, né? Por CO2 narcoses e gás carbônio, né? Aumentou o gás carbônio mais do que o oxigênio. E depois, ele mandou mero, não tinha resposta, a esposa que mandou a resposta dizendo obrigada por ter preocupado com meu marido, né? Tudo, né? Pela oração. Agradecendo, né? Agora não sei como vai ficar, né? Então, eu gostaria que eu orasse, né? Porque ele não está respondendo, não consegue falar, né? Porque está ainda, né? Debilitado, bem debilitado. Tá bem, irmã. Muito grato, Vital. Que o Senhor esteja abençoando o nosso cunhado, a minha cunhada aí, essa pessoa a gente amiga ora pela salvação, né? dele. Pela salvação, porque a família dela, todos morreram, eram cristãos. Ela ficou revoltada, ela ficou sozinha, né? Então, e ela virou ateia, tipo ateia, assim, sabe? Ela, então, ficou sozinha. Mas tem 2 filhos e netos, né? Então, ela não tá mais sozinha, por causa dos filhos, né? Graças a Deus. Os irmãos que estão conosco, o irmão Sebastião, a irmã Leia, a sua. Ele não está. Hoje, por enquanto não. A paz do Senhor a todos. O meu pedido de oração é que Deus cada vez esteja nos abençoando, nos protegendo, nos dando uma semana maravilhosa de serviço, né? Para que não falte nada na casa de nenhum dos seus servos. Deus providencie tudo que necessitamos, porque Ele sabe, né, o que precisamos cada dia. Que esteja nos livrando de acidente, de tragédia, de doença. Que Deus esteja sempre nos protegendo. E também pedir pela minha filha, né? Pelo meu filho, pelo meu esposo. Que Deus esteja sempre nos abençoando. Agora minha filha, vai. A paz do Senhor a todos. Eu queria pedir para Deus abençoar, abençoando a minha vida, me instruindo no caminho certo e pedir para Ele abençoar o meu visto, né? Para que tudo ocorra bem. E abençoar a minha família e só. Amém. Não está. Tá dormindo. Tá dormindo. Irmã Luzinete, por gentileza. Amém, Pai Senhor. Quero agradecer a Deus por tudo que Ele é e tem feito em nossas vidas, pelo cuidado, livramento. Quero
Eu estou pedindo pelo meu sobrinho Rafael, para que o Senhor possa estar abençoando todos os exames dele, que ele fez exames agora essa semana, possa estar dando essa vitória. Agradecer porque meu cunhado Ezequiel ele já foi liberado para dirigir, mas ele tem que ficar ainda mais 15 dias de repouso para as outras atividades, mas já é um avanço muito grande para a glória de Deus. E pelos meus pais e pelo nosso país. Que Deus abençoe. A Bianca me ouve? A irmã Bianca está conosco, mas devido ao seu então ouço. Algum pedido? Só agradecer a Deus por tudo. Deus abençoe, então, a irmã Amém. Bianca. Chance para a irmã. À tarde vai trabalhar. É. Deus abençoe. Muito grato. Manieco, por gentileza. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Eu também Paz, só tenho que Senhor. agradecer a Deus por tudo, por todos, né? E também pedir oração por uma pessoa que ontem nós visitamos, que é 96 anos, né? E é da Igreja Católica, mas vou entregar 2 livros do pastorito, né? Um é um livro de Hebreus, né? E ele ficou muito contente. E levamos o pão do Guilherme. E, meu Deus, ficou muito alegre. Ele é nosso vizinho, perto Amém. de casa, né? Orar pela oração. Semana passada ele caiu, tá cheio de corrimão na casa dele, tudo, mas falou que ele caiu caiu de cabeça para trás. Oh, Estava Deus. todo roxo, mas graças a Deus não fraturou. Ele tem Amém. osteoporose, é só levantar a mão e pegar alguma coisa já fratura, né? Mas ele caiu e não teve fratura. Oh. Meu Deus. Livramento de Deus, né? Amém. Amém. Agradecemos a Então, Deus. vamos orar por esses pedidos aqui mencionados e aos nossos irmãos que nos veem pela internet, que com certeza também têm um pedido de oração, que o Senhor esteja respondendo, concedendo a vitória, a solução a cada um deles. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua permanência na vida de cada um desses teus filhos tem sido notória, tem sido relevante e tem, Senhor meu Deus e Pai, abençoado com todas as tuas bênçãos. Mas continuaremos confiando na tua providência para o visto da nossa irmã, para o seu local de trabalho, para o seu lar e a sua família, assim como o irmão Sebastião, a nossa irmã Leia. Ó Senhor Pai, que agradecidos sempre estão com um coração sincero por tuas bênçãos e que o Senhor esteja recompensando a cada uma delas, a cada um desses teus filhos. A irmã Luzinete, seu lar, sua família, o desejo do seu coração, Pai, e que o seu cunhado, a sua irmã, ao seu sobrinho, possam ser restaurados, renovados, restabelecidos, Pai. Porque é o Senhor que tem feito maravilhas naquele pai e naquele filho. E o Senhor completará a obra a qual o Senhor iniciou e não deixará nenhum deles de mãos vazias nem desamparados, assim como cada um desses teus filhos que estão neste momento conosco, que nos veem. Senhor nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, também pela Bianca, que o Senhor esteja abençoando esta jovem, todos os seus passos, concedendo saúde e forças para enfrentar o local de trabalho, ó Deus Santo. Também pedimos as tuas bênçãos pela nossa nação, que o Senhor esteja abençoando aos dirigentes, a cada obreiro da tua seara que ali está naquele país, que possam ter a alegria e a certeza da tua presença contínua diante das dificuldades, dos problemas, das adversidades. Ao nosso irmão Melvin, ao Senhor meu Deus e Pai, seu local de trabalho que se acentua cada vez mais o serviço pelo final de ano, mas o Senhor dá forças e que o local seja sempre próximo da residência, ó Senhor, o mais perto porque a sua esposa está para dar à luz a um menino e necessita e carece dos cuidados do pai, que sempre
deve estar ao redor do recém-nascido, e que o Senhor esteja também abençoando aqueles amigos do nosso irmão Melvin que estarão vindo. A sua sogra e a sua mãe carecem da tua presença, Pai. O Senhor não tem desamparado essas duas filhas tuas, e o Senhor também se alegra em restaurar, renovar e restabelecer a alegria, a paz no coração através do restabelecimento da saúde de cada uma delas e de cada um de nós. Ao nosso irmão Nishimura, a minha cunhada Maria, que o Senhor esteja abençoando esse lar, essa família, porque intercede em favor de uma pessoa que ainda não te conhece, Pai, mas entregamos em tuas santas mãos, e o Senhor fará aquilo que nem imaginamos e pensamos na vida daquele homem, que ele possa conhecer a Cristo e levar a tua palavra e restaurar aquela tua filha, Senhor meu Deus, que um dia esteve na tua casa, mas está afastado, e o Senhor pode restaurar e renovar e restabelecer. Ao nosso irmão Anderson, ao nosso irmão Keiko, aos familiares do Anderson, aos familiares da Keiko, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus e Pai, Deus justo, santo e bom, dando saúde e forças, e o local de trabalho onde eles estão está debaixo do teu querer, da tua vontade, e o Senhor tem o controle de todas as coisas. Também, Senhor meu Deus, por essa dificuldade que o nosso irmão está enfrentando, dessa transferência de dinheiro, que o Senhor ele esteja abençoando, retirando todo impedimento, e para que tudo seja conforme o teu querer e a tua vontade, e eles possam ser ressarcidos de toda a quantia que aplicaram. É no nome de Cristo Jesus que nós confiamos em ti, e o Senhor tem o melhor para cada um deles, para cada um de nós. Também ao nosso irmão Carlos, que o Senhor esteja dando a solução dessa dificuldade, desses problemas que têm surgido para a obtenção da permanência neste país. Também pelo seu local de trabalho, ó Pai, o Senhor retirará todo impedimento e dará sabedoria a esse casal para que ele possa estar aceitando com alegria o local de trabalho por ti preparado, e reconhecemos que o Senhor é aquele que fará isso e muito mais na vida deste casal. Também pela nossa irmã Harumi, que o Senhor dê saúde e forças para suportar a carga de trabalho a qual tem vindo, e ela tem trabalhado com afinco, e também estar na tua presença, na tua casa, estar conosco, é para nós motivo de alegria, e o Senhor esteja abençoando a cada um deles. Te agradecemos, te pedimos essas tuas bênçãos, Senhor meu Deus, e que esse nosso vizinho que visitamos possa receber a tua palavra com alegria e paz no coração, porque o Senhor já tem o abençoado, ainda que não conheça a ti como Senhor e Salvador, mas no nome de Cristo Jesus, revela-te a ele, ó Pai amado, e abre o coração para compreender que o Senhor é que está no controle de todas as coisas. Também pelo pastorito, pela sua esposa, e que o Senhor também esteja consolando aos familiares daquele nosso irmão que foi e partiu para ti, ó Senhor meu Deus. Que o Senhor esteja abençoando a cada um dos familiares, a sua irmã e demais familiares que estão congregando e que confiam em ti, e ele foi para a glória junto de Cristo Jesus. Por todos esses pedidos aqui apresentados, Pai amado, entregamos em tuas santas mãos, porque sabemos que somente o Senhor poderá fazê-lo. E pedimos, e bendizemos, te louvamos, te agradecemos, porque sabemos que o Senhor dará a solução no tempo por ti determinado, e a solução que vem de tuas santas mãos é boa, é agradável e é o melhor para cada um de nós. No santo nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor, Salvador, nós te agradecemos. Continua abençoando a essa tua filha, a irmã Bianca, mais uma vez, que o Senhor esteja com ela em todos os seus passos, concedendo saúde e forças para mais uma jornada de trabalho, e a cada um desses teus filhos. No nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, a irmã Bianca também mora na Europa, e o nosso horário, o horário dela, são 9 horas de diferença. Então, apesar de ser dia, mas para quem trabalha à noite, nada mais justo do que estar descansando neste período. E que o Senhor ali esteja abençoando. Muito bem, amados irmãos, vamos voltar aqui ao nosso texto de Gálatas, porque creio que é um texto também muito edificante para cada um de nós. O texto que lemos, Gálatas, capítulo 2, versículo 20, assim está escrito:
o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos da igreja na Galácia, ou aos Gálatas. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém. Por causa do seu amor incondicional para comigo, para com você, para conosco, ele entregou-se a si mesmo. Não entregaram ele. Ele entregou-se a si mesmo voluntariamente para sofrer, padecer e ser morto de forma tão cruel e dolorosa, imerecidamente, mas por causa dos nossos pecados. Então, lendo este versículo, eu me lembrei de um grande fabricante de calçados, que todos conhecem, que fez um slogan, Just Do It, ou seja, apenas faça. Tá? Então, eu creio que eles queriam dizer que, usando os produtos deles, não só fabricam calçados, tênis, mas uma infinidade de roupas, etc. Então, eu creio que eles queriam dizer que, usando os produtos deles, você seria capaz de realizar tudo o que você queria. Então, podia praticar alpinismo, poderia praticar diferentes esportes, que você seria uma pessoa bem-sucedida. Tá? Por isso que ele falou, just do it. Ou seja, apenas faça. Mas não é bem assim. Então, com certeza, alguns compraram e compram os seus produtos e conseguem fazer muitas coisas. É verdade? Sim, é verdade. Outros, no entanto, apenas usam os seus produtos, como eu e muitos. E existem pessoas também que ouvem a palavra de Deus, creem nela e vão praticá-la. E fazem muito para a obra de Deus na terra, para o reino de Deus na terra. Infelizmente, outras pessoas também ouvem a palavra de Deus, mas apenas levam a palavra de Deus para casa, mas nunca fazem nada para a obra do Senhor Jesus. Isso nós temos presenciado por muito tempo e temos visto que é uma verdade. Então, semelhante aquele que compra um calçado e se esforça para obter medalhas, e faz muito. E muitos também ouvem a palavra de Deus, creem nela e praticam e produzem frutos para o reino de Deus, como ouvimos hoje da videira verdadeira, porque estão ligados em Cristo e produzem frutos. E outras pessoas apenas ouvem a mensagem, levam a palavra de Deus para casa, descansam e no dia seguinte se esqueceram. E, infelizmente, não praticam aquilo que ouviram e não produzem nada, porque sem mim nada podereis fazer. Então, ouve a palavra, mas, infelizmente, isso acontece. Não é bom que aconteça, mas infelizmente acontece. O apóstolo Paulo ouviu a chamada de Cristo e disse, é isso que eu quero ser. Com ele, sabemos que era um conhecedor da palavra de Deus, do Antigo Testamento, evidentemente, mas ele não conhecia a Cristo como ele deveria conhecer. Então, quando ele ouviu a voz de Cristo o chamando, Saulo, Saulo, então ele falou, então é isso aqui que eu quero ser. Então, aqui nesse versículo, o apóstolo nos fala sobre como podemos ser e fazer tudo que Deus quer que sejamos e façamos. Aqui está uma receita bem resumida, bem sucinta. Então, Paulo está dizendo, você consegue. Mas, para isso, devemos seguir algumas regras, alguns parâmetros muito importantes registrados neste versículo. Então, ele está nos ensinando como podemos viver para agradar ao Senhor Jesus Cristo, acima de todas as coisas. Não é para agradar o irmão, a irmã, o marido, o filho, o pai ou o avô. Para agradar ao Senhor Jesus Cristo. E se você agradar ao Senhor Jesus Cristo, consequentemente, você estará agradando pessoas. Então, as verdades aqui ensinadas
se forem praticadas, não é só o ouvinte esquecer disso, como diz na palavra do Senhor, mas se forem praticadas, e podem ser colocadas em práticas com certeza que vamos obter resultados, elas podem nos capacitar para uma vida cristã melhor. Então, vejamos. Primeiramente, nós devemos reconhecer a nossa situação no passado, antes de conhecer ao Senhor como nosso sublime Salvador. Não são todos, evidentemente, mas muitos tiveram uma vida desregrada, como a minha e de muitos, e que não conheciam ao Senhor. Então, nós temos que reconhecer a nossa situação no passado. Por isso que ele diz, estou crucificado. Ou seja, estou crucificado, ó, o verbo está no presente, crucificado. Então, se refere a uma ação única, que não precisa ser repetida. Não estarei sendo crucificado. Isso seria algo contínuo. Não, estou crucificado. Ponto. Então, é uma ação que nós devemos saber que não precisa ser repetida. Eu fui crucificado, isso significa também que eu fui crucificado quando Jesus Cristo foi crucificado. Por isso é que eu permaneço salvo. Então, eu não deixei de... não foi um ato contínuo. A salvação é uma só, uma vez só. Não tem 3, 4 salvações que eu vou alcançar. Eu perdi aquela, agora eu vou alcançar outra. Não. Eu fui crucificado quando Jesus Cristo foi crucificado. E é por isso que eu estou salvo e permaneço salvo, por causa dele. Mas sim, né? Da mesma forma, nós morremos com Jesus. Ele disse, então, estou morto com Jesus. Mas nós morremos com Jesus, mas a fé que temos nele nos ressuscitou da morte, do pecado e nos tornou eternamente vivos. Então, eu estou morto com Jesus para o pecado. Então, Jesus morreu, mas está vivo. Aleluias, glórias a Deus. E vive para todo sempre. Então, eu, que fui morto para o pecado, agora eu estou vivo, porque o nosso Salvador também vivo está. E ele, então, nos tornou eternamente vivos. Porque podemos verificar esse texto de João, capítulo 5, versículo 25. Assim está escrito, João, capítulo 5, versículo 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Você está ouvindo a voz de Deus? Você ouve a voz de Deus, confia, permanece e pratica? Você está vivo, você continuará vivendo para honra, louvor e glória do Senhor. Diferente daquele que ouve a palavra e entra por um e sai pelo outro, como diz. Então, não. Vamos guardar no coração, não é esconder, mas guardar no coração a palavra, e aí ouvirão a voz do Filho de Deus, é o que cada um desses irmãos que estão nos vendo neste momento fazem, e aí viverão. E estamos mortos para o pecado, mas vivos com Jesus. É o que está escrito nesse versículo. Ouviu a voz de quem? Ouviu a voz do Senhor Jesus. E os que ouvirem, viverão. Aqueles que não ouvirem, infelizmente, poderão continuar mortos nos seus pecados. Porque aquele que está em pecado está morto espiritualmente. Então, estamos mortos para o pecado, mas vivos com Jesus. Amém. Então, a vida eterna, quando é que começa a vida eterna? Depende. Alguns podem entender de uma forma, mas eu entendo que a vida eterna não começa quando você chegar ao céu. A vida eterna começa no instante em que você recebeu ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Por quê? Vamos ler
João capítulo 10, o versículo 27 e 28. Também fala sobre o ouvir. João capítulo 10, versículo 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Ouve a voz, segue. Ouve a voz, mas não faz efeito nenhum, não segue. Dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então, quando você ouve a palavra do Senhor, Ele nos dá a vida eterna. Bom, a vida eterna se iniciou, segundo este versículo, se inicia quando eu ouço a chamada do Senhor Jesus, creio, recebo e depois pratico. Então, a partir daí, nós teremos a vida eterna nos céus. Então, mas eu creio que ela se iniciou já quando nós fizemos esse ato sublime e importante de declarar publicamente que só o Senhor Jesus é o nosso suficiente e necessário e suficiente Senhor e Salvador. Então devemos dar toda a honra ao Senhor por nossa possibilidade de viver uma vida cristã separada dos atrativos pecaminosos do mundo. Eu tenho que dar toda a honra ao Senhor. Por quê? E ainda eu disse, por nossa possibilidade, não é por nossa certeza de viver uma vida cristã, porque não depende do Senhor, depende de mim, que sou fraco, falho, frágil, cheio de erros. Então, por isso que eu coloquei a palavra possibilidade. Então, toda a honra e todo o louvor e toda a glória por nossa possibilidade de viver uma vida cristã separada dos atrativos pecaminosos do mundo. Não é tudo que tem no mundo que é pecaminoso também. E tudo isso somente é possível por causa da presença dele em nossa vida. Ou seja, Cristo vive em mim. Se ele não viver em mim, eu estou morto. Continuo e volto para o pecado e continuarei morto espiritualmente. Então, eu tenho que lembrar e dar toda a honra ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por poder viver uma vida afastada daquilo que eu pratiquei e muitos praticaram, que não agradava ao Senhor em uma vida velha, uma vida anterior. Então, tudo isso, essa transformação, nós sabemos que essa transformação só é possível por causa da presença dele em nossa vida, porque ele nos concedeu o seu Espírito Santo que habita em nós. Então, a salvação é por Cristo, com Cristo e em Cristo. E ele habita em nós. Ele disse também, nesse versículo, Cristo vive em mim. Então, vive, então, é algo contínuo. Não é viveu ou viverá. Cristo vive em mim. Então, essa afirmação nos faz lembrar que o Senhor Jesus morreu na cruz, mas ressuscitou em poder e grande glória. Nós sabemos o que aconteceu depois da ressurreição de Cristo Jesus. O seu corpo, aquele corpo ressuscitado, o corpo em si era o mesmo, aparentemente aos olhos daqueles que o viam e o viram, mas era um corpo ressuscitado em poder e grande glória, como está escrito. Então, ele ressuscitou com um corpo diferente daquele que foi sepultado. Lázaro ressuscitou? Sim, ressuscitou. E o corpo dele também ficou igual ao de Jesus? Não. Não ficou. Ele ficou com o mesmo corpo que ele ressuscitou antes, tanto é que ele morreu depois. Então, é completamente diferente. E Cristo Jesus ressuscitou pelo nosso Deus com poder e grande glória e com um corpo diferente daquele que foi sepultado. E este corpo é aquele que nós o veremos no céu, no seu trono de glória como ele está.
que está lá em Apocalipse. O corpo do Senhor Jesus está lá relatado em Apocalipse, quando o apóstolo João ouviu. Então, é sempre bom lembrar que o Cristo que está vivo não é aquele que estava ensanguentado na cruz do Calvário, cheio de cicatrizes. Não. Este é o Cristo do passado, o Cristo que viveu entre nós, mas que ressuscitou em poder e grande glória, para a glória do nosso Deus Pai. Então, quando uma pessoa é salva, ela tem certeza de que não está viva sozinha. O que quer dizer isso? Mas Cristo está vivo dentro dela. Então, é como ele disse, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, ela não está sozinha. Nós sabemos que um corpo tem o seu próprio espírito, mas não é o seu único espírito. Um corpo pode ter uma legião de espíritos. Já viu quantos são, não? Uma legião? Não, não é 10, não. É muito e muito e muito mais. Uma legião, como era no exército romano. Então, esta pessoa jamais terá somente o seu vivendo no seu corpo o seu próprio espírito. E a palavra de Deus nos ensina que o meu espírito está sempre em constante luta com o Espírito de Deus que em mim habita, para que eu não venha fazer aquilo que eu gosto de fazer e que é errado. Então, somente por esta graça maravilhosa, mais uma vez, toda honra, todo louvor e toda glória ao nosso Deus. Então, ele diz que Paulo diz, e toda pessoa que é salva por Cristo Jesus, ela com certeza tem e pode estar firmada nesta certeza que não está viva sozinha, mas Cristo está vivendo dentro dela. Cristo está vivo dentro do coração do cristão, para transformar o coração pelo Espírito Santo, que nos ensina, que nos revela, que nos adverte, que nos consola, e outras atribuições feitas ao Espírito Santo habitando na nossa vida, que nos capacita e etc. Não? Então, Cristo está vivo dentro do coração de cada cristão, ou deveria estar. O Senhor prometeu e enviou o seu Espírito Santo, que está presente para nos guiar, para nos ensinar, para nos capacitar, para nos consolar, sempre lembrando, claro, e para nos corrigir. E o que significa consoladora? Um consolador não é com relação ao Espírito Santo do Senhor. Consolador, numa enciclopédia normal, é aquele que se aproxima de outro consolador. É aquele que se aproxima de outro para dar ajuda e conforto. Então, o fato do Senhor Jesus estar em nós é a única razão que torna a vida cristã possível e produtiva para a glória de Deus. Se não tem Cristo Jesus, voltando à videira verdadeira, então, a única razão que torna a minha vida cristã ser possível e também produzir algo para o reino de Deus, para a glória de Deus, é a presença de Cristo Jesus. Sem Cristo Jesus, eu e você não podemos nada. Então, essa é mais uma razão. A vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Foi o que ele disse. Então, Paulo nos diz que é a fé que lhe foi dada pelo Senhor Jesus. A fé não é dele, não é nossa. Então, a fé que lhe foi dada pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo é que torna a sua vida possível. A vida que agora eu vivo nesse corpo, eu vivo esta vida pela fé no Filho de Deus. É o que nós devemos fazer. Viver pela fé no Filho de Deus, não pela vista. O que muitas vezes para mim é difícil, mas nós temos que deixar o Espírito Santo trabalhar quando necessário
e estar sempre acima do nosso querer e da nossa vontade. Então, é Ele que torna possível a nossa vida cristã. Então, e isso todos nós, os cristãos, nós devemos reconhecer, que é Ele, o Senhor. E a fé nos é acrescentada pelo Senhor. Eu não acrescento a fé, ninguém me acrescenta a fé. É o Senhor que nos acrescenta, porque ela é crescente. Então, isso todos nós, os cristãos, devemos reconhecer, pois o nosso Senhor e Salvador Jesus é quem nos dá a fé. E em proporções diferentes para diferentes irmãos, sim, porque ele nos dá a fé necessária para a nossa caminhada cristã diária. Uns necessitam de mais fé, outros necessitam um pouco menos de fé. Todos nós necessitamos, mas ele sempre dá na medida exata para nos auxiliar na nossa caminhada diária, na nossa caminhada cristã. Então, se você querer que é salvo pela fé, então, de onde veio a fé para você crer em Jesus? Ah, eu sou salvo pela fé. Aleluia, muito bonito. E de onde veio a fé? Já que eu sou salvo pela fé, de onde veio esta fé? Para crer em Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 8, nos diz que isso é dom de Deus. Um versículo bem conhecido. Esta fé é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Paulo afirmando. Então, é Deus que nos dá a fé na proporção das dificuldades que enfrentamos. Para que eu quero muita fé se eu não enfrento dificuldade nenhuma? A vida está uma maravilha, um mar de rosas, o que não existe. Porque as dificuldades vão aparecer. Mas, muitas vezes, as dificuldades do irmão que está me vendo é maior do que a minha, ou a minha é maior do que a sua. Então, nós devemos o quê? Senhor, acrescenta-nos a fé, porque essa semana que virá vai acontecer isso, programado segundo a empresa onde eu trabalho, por exemplo. Então, eu preciso que a minha fé seja acrescentada para enfrentar essas dificuldades. Então, à medida que a nossa fé é também exercitada todos os dias, porque a fé precisa ser colocada em prática, então ela vai crescendo à medida que eu exercito. A fé, ela vai crescendo para podermos fazer o quê com a fé? Realizar as obras que o Senhor tem para cada um de nós. Este é o primordial, o mais importante. Então, acima de todas as outras coisas, esta fé é necessária para tantas outras coisas, para que pessoas possam ser restauradas, renovadas, curadas, restabelecidas. Necessitamos da fé, sim, mas nós temos que ter fé para realizar as obras que o Senhor tem para cada um de nós. Ninguém está nesse mundo para viver tomando água de coco na rede. Tem que trabalhar para a obra do Senhor também. Então, isso só é possível por meio do Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que nos dá, é um dom de Deus. E que Ele também diz que se entregou por mim. Então, o que o Senhor Jesus fez? Ele esvaziou-se a si mesmo da sua glória, humilhou-se a si mesmo para vir nascido de mulher como você e eu. Imagina Deus sendo um bebê no ventre de uma mulher pecadora. Então, humilhou-se a si mesmo e também entregou-se voluntariamente para sofrer. Veja quanto ele sofreu, padeceu e ser morto na cruz em nosso lugar. Então, ele se entregou por mim, ele disse que se entregou por mim. Então, na cruz, o Senhor Jesus absorveu, tomou-se como uma esponja, absorve a água. Então, ele absorveu a ira de Deus que nos era devida, que era para mim e para você. Por causa do nosso pecado, vem a ira de Deus. Então, era para ser para mim e para você, que eu e você deveríamos receber, mas não vamos receber por causa dele. Então, na cruz, ele absorveu toda a ira de Deus. Sendo assim, nós poderemos ultrapassar
obstáculos e vencer barreiras. Pois nós não vivemos mais segundo os nossos desejos. Nós temos que viver segundo os desejos daquele que nos salvou. Mas Cristo é quem vive e deve e age na nossa vida. É para isso que nós fomos salvos. Estamos também livres do domínio do pecado. Estamos livres do pecado? Não. Ele bate a nossa porta todo dia. E isso se não for a todo instante. Então, estamos livres do domínio do pecado. Pecador eu vou continuar sendo, infelizmente. Não é para pecar? Não, mas eu vou pecar. E você também, eu creio. Então, agora, nós sabemos que nós estamos livres do domínio do pecado. O pecado já não terá domínio sobre vós, porque Ele é Cristo Jesus. É Ele quem nos dirige, que nos orienta, que nos capacita para fazermos tudo o que agrada ao Senhor nosso Deus. Pois a graça de Deus vive em você e vive em nós. E assim nós poderemos dizer, você consegue. Porque sem esta graça maravilhosa de Deus, que nos dirige, que nos orienta, que nos capacita para fazermos tudo o que agrada ao Senhor, de nada somos. Eu, pelo menos, só posso responder por mim, é claro, mas nós sabemos que nada somos sem a graça de Deus que vive em você, em mim. Então, por isso que Paulo também disse, tudo posso naquele que me fortalece. Não é que eu posso fazer tudo o que eu quero, eu posso fazer tudo que agrada ao Senhor, porque Ele é que habita em mim e Ele é que vai dirigir os meus passos, os passos de cada cristão. Por quê? Porque a graça de Deus vive em você e vive em nós. Então, aí nós poderemos dizer, você consegue. Ou seja, na prática da palavra de Deus. Deus nos abençoe com esta palavra e que possamos ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus no coração e praticar. E o Senhor nos acrescentará a fé para podermos chegar até o dia final da nossa chamada. Deus nos abençoe e guarde por este privilégio de estar com vocês e mais esta oportunidade. Que o Senhor esteja abençoando, guardando a cada um e mais essa semana que se inicia. Vamos orar ao nosso querido e amado Deus. Soberano e amado Pai, a Tua palavra tem tocado no nosso coração, para que possamos compreender, ó Senhor, que tudo vem de Ti, que tudo depende de Ti. Porque se ouvimos a Tua palavra e não a praticamos, não receberemos nenhum dos Teus benefícios. Mas, se praticarmos a Tua palavra com alegria e paz no coração, o Senhor dará a solução de cada dificuldade e cada problema. Eles virão porque eles fazem parte da vida de todo homem, quer seja cristão, quer não seja cristão. Problemas, adversidades virão, mas aqueles que têm a Tua presença serão mais que vencedores, porque somos mais que vencedores por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nos orienta, que nos dirige e que nos capacita, ó Pai, para a grande obra da Tua presença na nossa vida. No nome de Cristo Jesus, te pedimos as Tuas bênçãos para mais uma semana de cada um desses Teus filhos que nos veem nesse momento. Que o Senhor esteja com cada um e que possamos estar reunidos aqui no próximo domingo, querendo Deus, para a honra, louvor e glória do Teu santo nome. E é no nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado, que nós te agradecemos por Tua presença e te pedimos para mais uma semana. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão no Espírito Santo permaneçam com cada um de nós, desde agora e para sempre. Assim dizemos, amém, Senhor Jesus. Deus abençoe a sua amada igreja, em nome de Jesus. Fiquem em paz, nossos irmãos, porque você conseguirá o desejo do vosso coração, obedecendo a Cristo Jesus. Amém.